Então, quanto mais você aprender a ter segurança e assertividade nas contratações das pessoas talentosas para o seu time, mais você vai conseguir otimizar a sua energia e o seu tempo e realmente direcionar para o desenvolvimento da equipe. Eu sou a Erika Guerra, eu sou especialista em desenvolvimento de lideranças. O tema de hoje é o segredo para você contratar talentos para o seu time. Então, esse tema é um tema muito importante, sabe por quê? Porque você pode estar a um passo de transformar a sua realidade na liderança e de conseguir realmente transformar a sua segurança e a sua assertividade. Então aproveita, já curte esse vídeo, onde você estiver assistindo, qual plataforma você estiver assistindo, chama mais pessoas para participarem. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, aproveita, vai lá, se inscreve no meu canal, curte também esse vídeo e já compartilha com outras pessoas. Pode ficar tranquilo que eu espero, tá? Contratar pessoas talentosas é de longe uma tarefa fácil, não é simples. No entanto, às vezes você pode estar a um passo, um pequeno passo, de realmente transformar a sua segurança, a sua assertividade. Sabe por quê? Porque quando você contrata uma pessoa errada, não sei se esse é o melhor termo para eu usar aqui com você, mas quando você faz uma contratação que não é uma contratação assertiva, isso traz muitos problemas para você. Por que te traz muitos problemas? Porque você coloca o seu foco, o seu direcionamento no lugar errado. Ao invés de você estar cuidando da sua presença onde você precisa estar, de onde você vai realmente ter essa diferença, onde você vai ser visto, onde você vai conseguir mostrar, agregar valor, você está lá resolvendo um problema de um erro, de uma contratação errada. Então, isso te traz muitos prejuízos. Agora, por outro lado, quando você é assertivo e seguro na contratação de pessoas, de trazer pessoas para o seu time, para compor o seu time, aí você é liberado. Você não passa por esse tanto de estresse, dessa dificuldade ali no dia a dia. A sua equipe vai trabalhar melhor, vai conseguir entregar resultados. Por quê? Você vai estar colocando a sua energia no que realmente faz diferença. E isso é importante. Colocar energia onde vai te levar a outro nível, aí sim você está cuidando do que você precisa. E aí, ó, a organização vai te ver diferente, a sua equipe vai te ver diferente e você realmente vai estar desenvolvendo, vai estar crescendo na sua carreira. E é isso que faz diferença. Quando você coloca a sua energia onde você não precisa, onde não é necessário, você está só deixando sua energia ir embora. E quando você tem assertividade e segurança na sua liderança, é o contrário, né? Você sabe o que você está fazendo. E tudo que você faz com intencionalidade. O que é isso? Você sabe o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Isso é muito importante. Mas aí você pode pensar assim, falar, na minha empresa, a empresa que eu trabalho, tem pessoas que fazem já recrutamento e seleção e entregam para mim 3 candidatos, já dentro do perfil, já mapeados. E aí eu te falo uma coisa, ainda assim, você já tem uma ajuda, né? Mas ainda assim, super difícil ter essa assertividade. Por isso que eu vou te trazer esse segredo. Por isso que é importante você saber o que eu vou te dizer aqui para você dominar, dar esses passos e não ficar gastando a sua energia tão preciosa com isso. Aliás, né? Vou reformular aqui a forma que eu estou falando, porque escolher as pessoas que vão fazer parte do seu time é a coisa mais importante, é uma das coisas mais importantes da sua função de liderança, né? Mas você vai usar essa energia de uma forma direta, assertiva, você não vai ficar gastando tempo com isso. Você vai conseguir realmente ter ações assertivas e isso vai te trazer muito mais eficiência quando você estiver selecionando uma pessoa para sua equipe. Agora me diga uma coisa, quem já fez contratação errada? Quem já fez alguma contratação que depois que a pessoa entrou, você falou, nossa, não foi legal. E eu já acompanhei caso onde a gente fez um processo seletivo, contratamos uma pessoa, ficamos encantadíssimos com a pessoa, contratamos, e a pessoa estava empregada em outra empresa, ganhando um bom salário, e a gente fez uma proposta para a pessoa pedir demissão, a pessoa pediu demissão, entrou na empresa, e quando ela entrou, daí
vez a gente percebeu que não foi assertiva a contratação. Imagina o estresse e a situação. Porque a gente, na verdade, tem uma responsabilidade com isso, né? Nós temos uma responsabilidade grande. Porque imagina, você tira a pessoa do emprego dela, que ela tá bem, que ela já tá há anos, e leva para uma outra empresa. Quando chega lá, a gente vê que não deu certo. Tem uma família por trás, né? Tem uma reputação por trás, tem várias questões por trás. Olha o impacto de uma contratação não assertiva, de uma escolha não assertiva. E aí, ao invés de novo, né? Ao invés de você estar colocando energia onde você precisa colocar, não, você está ali colocando energia em uma coisa que não precisava e está deixando de cuidar do que realmente é importante, né? Terrível, né? As consequências disso são muito intensas, são muito grandes. Então, olha só. Vamos lá. O que eu trouxe aqui para você? Eu vou te contar esse segredo. O segredo para você contratar pessoas talentosas. O segredo para você não passar por isso que eu acabei de dizer. Ninguém está livre de passar, né? É claro que quando a gente erra, quando a gente não tem assertividade na contratação ou não tem a segurança para fazer a escolha certa, você corre o risco de errar e faz parte do processo. Só que esse erro, ele custa caro, como nós acabamos de falar. Então, quanto mais você aprender a ter segurança e assertividade nas contratações das pessoas talentosas para o seu time, mais você vai conseguir otimizar a sua energia, o seu tempo e realmente direcionar para o desenvolvimento da equipe, para você, para o seu desenvolvimento profissional. Enfim, tem N coisas que você precisa focar na sua carreira e no desenvolvimento da equipe, na entrega, do que nos erros, né, na correção dos erros, apesar de que eles fazem parte. Então, olha só, primeira coisa, o que é uma pessoa talentosa? Eu quero contratar uma pessoa talentosa, mas o que é uma pessoa talentosa? Eu vou resumir aqui, mas não é o conceito fechado, para nós começarmos aqui a nossa conversa, que uma pessoa talentosa, ela tem duas vertentes aqui importantes. Uma vertente é o conhecimento técnico, tá? O que é o conhecimento técnico? A formação, o que é, como ela desenvolve o trabalho, né? Que ela aprendeu a fazer. Isso é o conhecimento técnico. E, por outro lado, eu tenho as habilidades comportamentais, que é a forma, o jeito, a senioridade. Enfim, tem vários aspectos por trás da habilidade comportamental. Então, qual é a primeira coisa para eu saber em relação ao talento? Qual é o conhecimento técnico que eu preciso para associar com o conhecimento técnico desse talento, que eu estou buscando, e quais são as habilidades comportamentais que eu preciso para eu avaliar se esse talento tem essas habilidades comportamentais necessárias. Quer ver um exemplo? Por exemplo, uma empresa que tem atendimento ao cliente. Quais são as habilidades, as competências técnicas que esse talento precisa? Precisa conhecer do produto, precisa conhecer de processos comerciais, precisa conhecer de normas, legislação, etc., de processos de pagamento, enfim, podem ter vários conhecimentos técnicos necessários. E aí, tudo bem. E quais são as habilidades comportamentais que essa pessoa precisa ter? Precisa ser hábil para lidar com o cliente, precisa ter flexibilidade, empatia, precisa saber lidar com conflitos e conseguir acolher as pessoas naquele momento de tensão para ela se sentir amparada. Vendo como não é nada objetivo quando eu falo de habilidades comportamentais? Apesar da gente saber descrever o que é, não tá lá, né, desenhado em pedra. Como que eu vou saber se você tem isso? Você vai saber a partir do que eu vou te mostrar aqui hoje. Então, muitas pessoas, muitas lideranças têm uma noção do que é. Inclusive, tem aquela coisa chata, né, que é a descrição de cargo, ninguém gosta de fazer descrição de cargo, nem eu, né, que sou da área de recursos humanos. No entanto, é ali que tem toda essa informação, qual é o conhecimento técnico, qual é a habilidade comportamental necessária. Então, uma pessoa talentosa, um profissional talentoso, ele une essas duas questões, tanto o conhecimento técnico quanto as habilidades comportamentais. Ele vai fazer a junção das duas coisas. E aí, olha só, quais são os principais
erros na hora da contratação, na hora de definir a contratação desse talento, na hora de trazer esse talento para o seu time. Pode ser interno e pode ser externo também, tá? Pode ser uma contratação do mercado e pode ser, às vezes, uma movimentação interna de um profissional para ir para a sua área, para compor o seu time. O primeiro erro é, às vezes, a pressa. Quão desgastante é uma vaga, 2 vagas na equipe e a operação acontecendo e faltando mão de obra. É uma dificuldade para a liderança, uma dificuldade para o time. Então, esse erro é a pressa para fechar uma vaga. E eu vou te falar que esse erro, essa pressa, eu mesmo já cometi. E eu cometi uma contratação para minha própria casa. E aí, quando eu, naquela pressa, eu preciso trazer uma pessoa rápido, e me passou despercebido uma coisa importantíssima. Sabe o que foi? Eu avaliar o tempo que a pessoa ficou nas casas onde ela trabalhou. E como eu não pedi a carteira para eu olhar quanto tempo ela ficou em cada lugar, eu não vi. E aí, no dia que ela foi começar, que ela levou a carteira, que eu peguei e fui olhar quanto tempo ela tinha ficado em cada lugar que tinha assinado a carteira dela. E eu me deparei com a dura realidade. Eu já tinha efetivado a contratação e o que eu vi ali não me faria contratá-la. Se eu tivesse tido essa cautela, se eu não tivesse com tanta pressa, e eu olhei e falei, agora eu já sei, ela não vai ficar muito tempo. E foi dito e feito, ela não ficou muito tempo. Por que isso? Só porque estava lá, né, que os lugares onde ela trabalhou, ela não ficou muito tempo, você fala isso? Você está sendo preconceituosa? Não. Sabe por quê? O comportamento, ele tende a se repetir. Ela poderia ter ficado muitos anos na minha casa? Poderia. No entanto, o comportamento, ele tende a repetir. Então, seria muito mais preciso, vamos dizer assim, esse comportamento repetido do que uma mudança de comportamento, a não ser que tivesse acontecido alguma coisa que ela tivesse realmente mudado o comportamento. Mas a tendência é repetir. Então, a pessoa, você pega um currículo de uma pessoa, por exemplo, ou a pessoa dentro da organização tem um histórico de mudanças ou de querer mudar muito rápido a cada 1 ano, a cada 2 anos. E aí, claro, depende, né? Se a área que ela está, ou a atividade, é uma área onde ela aprende tudo muito rápido, não tem mais nada para ela aprender, ok. Mas a realidade talvez não é essa, né? Geralmente, você precisa de um pouco mais de tempo para se consolidar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, para fazer essas viradas, né? Então, o fator tempo é um fator que pressiona e essa pressa, ela te leva a tomar decisões erradas. E outra coisa, os olhos, eles enganam. Mais uma coisa que eu vou trazer aqui para você importante. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso. Os olhos enganam. Às vezes a gente acaba ali, eu não, achei, entendi isso, achei que era e partiu, né? Resolvi meu problema. Graças a Deus, resolvi meu problema. Faz até uma oração à noite. Nossa, consegui resolver. Mas quando você vai observar nas entrelinhas, aí é um problema. E aí, quais são os maiores desafios então? E é o que eu vou te trazer aqui para você observar, para você olhar, para você realmente levar esse ouro. Sabe qual é? O ouro aqui que eu vou trazer para você hoje? O primeiro ouro, ter clareza do que você está procurando. Isso aqui pode parecer muito simples, muito óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque para você ter clareza do que você está procurando, você precisa fazer um exercício prévio. E esse exercício prévio é aquele exercício onde você vai escrever o que eu quero encontrar nesse profissional, o que eu preciso encontrar nesse profissional, o que esse profissional precisa saber, o que esse profissional precisa ser, o que ele precisa ter. E isso demanda tempo, demanda energia. Às vezes, né, a liderança vai lá, pega a descrição do cargo, deixa eu ver aqui a descrição do cargo. Tá bom, vou fazer entrevista. Gente, eu já fiz entrevista com gestores que foram para a entrevista e não tinham nem lido o currículo da pessoa que eles iam entrevistar. Não tinha nem lido o currículo. Estava lendo ali na hora e conversando com a pessoa. Esse exercício prévio, ele é muito importante. Extremamente importante. E aí, olha só, você pode pensar assim, mas por que a Erika está falando isso? Gente, eu já participei de tanto processo de nível executivo que vocês não têm noção. Já vi tantos erros pequenos, com impacto gigante, que não vale a pena. Quanto mais seguro e assertivo você for no processo, mais isso vai te trazer benefícios na sua liderança.
E esse é o ponto essencial. Saber escolher as pessoas. E aí não é é só mais uma atividade, vou lá fazer uma entrevista. Não. É o momento que você está dedicando para você ser assertivo na sua escolha. Então não faz sentido você ir para a entrevista sem nem ter lido o currículo, sem nem ter clareza, sem nem ter aquele detalhamento do que você está procurando nessa pessoa. E aí depois da entrevista, qual que é a conclusão? Eu gostei. Eu não gostei. Por que você gostou ou não gostou? O que você estava procurando nessa conversa? O que você achou que você estava procurando? O que você não achou que você estava procurando? Como você observou isso aqui que você achou? Ter clareza do que você está procurando é o primeiro passo. Não vá, não faça, não comece a procurar talentos para sua área sem saber o que você está procurando de fato. Tanto com o olhar técnico, da competência técnica, quanto do olhar comportamental. Como essa pessoa precisa lidar com o cliente, como ela precisa lidar com os fornecedores, como ela precisa lidar com os colegas de trabalho que eu estou procurando nessa conversa, o que eu estou procurando nesse profissional. E aí aqui, vamos pegar aquela visão lá da Alice, né? Alice no País das Maravilhas, quando não sabe que o caminho que ela quer, qualquer caminho serve. Quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. E aí perceber depois, o preço é alto, nós acabamos de falar. Mas o preço é alto não é só para a equipe, é para você. Por quê? Vai impactar na sua carreira, vai impactar no tempo que você tem para dedicar, para cuidar daquilo que é importante, para ser seguro e assertivo na sua liderança, para te dar mais visibilidade na organização, para fazer seu time desenvolver e crescer, para fazer a sua equipe se conectar com um propósito maior, identificar valores comuns. Aqui fica um pouco mais aprofundado. Por quê? Como que a gente identifica valores comuns? Como eu vou saber o que é importante para a pessoa? O que você valoriza? E por que isso é importante? Porque o que ela vai fazer tem a ver com o que ela acredita, para ela exercer bem essa função, para ela ser um talento. Porque senão eu pego uma pessoa muito boa, do ponto de vista de comportamento técnico e comportamental, e coloco em uma função onde ela não se conecta em relação a valores, e aí ela não vai ser um talento para você. Isso é muito sério. Quer ver um exemplo? Por exemplo, banco. O banco não tem aquele objetivo de vender produtos financeiros? O gerente do banco não fica querendo vender para a gente o tempo inteiro? Nossa, tem um produto ótimo aqui para você. Faço o título de capitalização e você vai ter chance aqui de ganhar R$1 milhão por semana. E esse R$1 milhão por semana, imagina o que você pode fazer com R$1 milhão. Você está perdendo a chance e vai custar só R$30 por mês. E você tem a chance de ganhar R$1 milhão. Se a pessoa que você está selecionando para uma vaga como essa, ela tem com ela o valor de altruísmo, de cuidar do próximo, de se colocar no lugar dele, né, de empatia com as pessoas, ele vai ter dificuldade de fazer isso. Vai ter muita dificuldade. Ele não vai conseguir fazer. Então, entender o que é importante para a pessoa vai fazer diferença de onde ela vai trabalhar. E você que precisa fazer essa conexão do valor da posição, da empresa, da área e o valor da pessoa. Ela não sabe, ela não conhece ainda a empresa, a realidade do que acontece ali. Você sabe? Por isso que ter clareza do que você está procurando é importante. Porque se você não tem clareza, como você vai mapear valores? Me diz, como você vai identificar esses valores comuns? Agora, se você tem uma vaga onde tem uma contribuição para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da cidade, e tem uma pessoa que quer, que acredita e tem como objetivo ajudar as pessoas a crescerem e desenvolverem, que ela fica feliz de estender a mão ali, de desenvolver, funciona. Não é só ela ter competência técnica e habilidades comportamentais. Precisa também conectar com os valores dela, do que ela acredita, do que é importante para ela, com a vaga e com a empresa, com a organização. E quando você conecta com propósito, isso é conectar valores. Porque esses valores comuns, eles vão muito além da motivação inicial da procura do trabalho.
Por que as pessoas procuram trabalho? São motivações internas ou externas, né? Eu preciso pagar a conta, preciso trabalhar, mas vai além disso, bem além. Talvez o motivador inicial é eu vou procurar um emprego para que eu tenha salário no final do mês. No entanto, para continuar, para dar continuidade, para realmente conectar com o propósito, precisa ter essa identificação de valores comuns. Eu tenho um valor importante para mim. Esses dias eu estava fazendo uma mentoria e aí eu fiz um exercício de valores com o meu mentorado e nós fizemos uma discussão muito legal, muito interessante. E aí depois ele me perguntou: e quais são os seus valores, Érica? E aí eu peguei o meu exercício, olhei e um dos valores é a honestidade. Então, se eu precisar fazer alguma coisa que não é honesta, que não é honesto, isso me fere. Eu não vou querer fazer. Por quê? Porque é um valor meu, um valor muito importante para mim. Aí você pode dizer, claro, Érica, ninguém deve fazer alguma coisa que não é honesta. Mas tem aquela coisa do parecer, que às vezes a linha é um pouco tênue, sabe? Às vezes a linha é um pouco tênue. E essa linha tênue, para mim, já dá um friozinho na espinha. E eu sou honesta e correta com tudo. Qualquer coisa que puxa um pouquinho ali, eu já não faz sentido para mim. Então, esse é um valor importante. Então, para eu lidar com dinheiro, com processos financeiros, com certeza eu vou lidar com muita responsabilidade. Porque eu tenho valor honestidade. Eu estou conseguindo ser clara? Porque essa questão, quando a gente fala de honestidade, pode ir para um outro lado, mas eu quero reforçar que não é a questão do desonesto, mas para eu lidar com coisas que precisam muito de pessoas muito honestas, para mim vai ser bom, entende? Faz sentido para vocês? Então, essa questão do valor pode parecer uma coisa superficial, no entanto, ela é essencial, porque conectar esse valor vai demonstrar essa assertividade na contratação desse talento, porque vai conectar o valor do trabalho, o valor da área, o valor da empresa com o valor pessoal de cada um. E esse valor pessoal é o que vai conectar com a pessoa, vai ir além do trabalho em si, do salário no final do mês. É o que vai fazer ela ter esse sentido maior no trabalho. E isso faz diferença. E aí, olha só, o outro ouro que eu quero passar para você aqui hoje. Você precisa ser fluente em saber identificar competências. E o que são competências? É o conhecimento, habilidades e atitudes. E essa questão do identificar competências tem a ver com a forma como as pessoas fazem. E eu vou te dar uma dica. É claro que você não vai ser fluente a partir do que eu estou te dizendo aqui, porque esse assunto é muito mais amplo do que eu consigo trazer aqui. No entanto, olha a importância disso, de você saber identificar. Como eu sei se essa pessoa tem as competências, os comportamentos, as habilidades e atitude que eu preciso dessa função? Porque quando você chega na entrevista, acompanha comigo aqui o raciocínio. As pessoas, elas vão contando as coisas, vão falando. Você vai perguntando, ela vai falando. Você vai perguntando, ela vai falando. Tudo bem. Como eu sei se ela está falando a verdade? Como eu sei os motivadores dela verdadeiros para ela ter mudado de trabalho, para ela estar procurando esse trabalho onde eu estou fazendo a entrevista, para ela querer vir para minha área agora? Como eu sei? Sendo fluente em identificar competências. Sabe por quê? Isso aqui é muito importante, presta atenção. As pessoas tendem a repetir comportamentos. Então, se você precisa de uma competência de resultado, por exemplo, precisa de uma pessoa que trabalhe com energia e que entregue resultados, que tenha iniciativa e que tenha acabativa, que ela comece e termine. É isso que eu preciso. Então, se você precisa disso, você tem que saber identificar se a pessoa sabe ou se ela faz, se ela começa e termina, se ela tem essa energia para fazer o trabalho do início ao fim e entrega resultados. Como eu vou saber? Perguntando como ela fazia o trabalho que ela executava na empresa que ela trabalhava. Conta para mim um trabalho, um desafio que você teve na empresa que você trabalhou e como você fez para entregar esse desafio. Aí ela vai te contar uma história. E aí você vai estar muito atento a essa história porque você já sabe o que você quer encontrar.
certo? Você já sabe os valores que você está buscando essa pessoa para conectar com os valores da sua área, da sua organização. E agora você precisa ficar atento ao que ela vai responder. Se ela tiver essa competência de resultados, ela vai te contar, quando eu fui para esse desafio, e aí o desafio era tal, ela vai te falar qual é o desafio. Eu fiz assim, eu fiz desse jeito, eu tive essa e essa dificuldade, eu tive que fazer tal coisa para conseguir resolver. Eu me deparei com uma questão que eu não imaginava, e aí eu precisei fazer de uma forma diferente. Não foi simples, mas aí eu fui atrás. Eu tive que fazer diferente do que eu estava imaginando antes e buscar recurso onde nem tinha, e eu consegui entregar esse produto. Ela vai te contar. Agora, se ela não tiver a competência de resultado, nesse exemplo aqui, né, que a gente está olhando o resultado, ela não vai saber te falar. E aí a história que ela contar vai ser uma história desencontrada. Ela não vai saber falar. O projeto... E ela vai falar até, né? Assim, o projeto meio fantasioso. O projeto foi assim, foi assado. Nanã. Então, me conta como você fez. A gente fez assim, nanã. Não, eu quero saber de você. Como foi que você fez? Qual foi a sua contribuição? Ela vai contando ali coisas que não conectam. Quando não conecta, você já sabe. Não tem foco em resultado. Vamos um outro exemplo. Você tem uma vaga, uma posição que você precisa de um talento para atender clientes. E você precisa de uma pessoa que consiga lidar com conflitos de uma forma positiva, que consiga ali suportar o cliente naquele momento, às vezes que ele está meio alterado, que ele está com dificuldade. E aí o que você vai perguntar? Me conta um momento que você vivenciou um conflito com o cliente e que ele estava muito nervoso e que você precisou lidar com essa situação e como você fez e qual foi o resultado que você teve do que você fez. Aí a pessoa vai te contar. Teve um momento, uma situação assim, assim, assim. E se ela nunca vivenciou isso? Ela vai falar, não lembro de nenhuma situação, porque ela não viveu. Se ela não viveu, ela não tem a competência. Mas aí você pode falar assim, não, mas eu vi que pelo perfil dela, ela tem potencial. Pelo jeito dela e tal. Não, tudo bem. Você pode acreditar que ela pode desenvolver bem essa função e que ela vai aprender a lidar com o cliente por uma outra situação que ela vivenciou. No entanto, ela não viveu, então ela não tem a competência. Percebem? E aí, ser fluente em identificar competências é isso. Você fazer as perguntas pelo que você quer observar, do conhecimento que a pessoa tem, da habilidade que a pessoa tem e da atitude que ela tem. Isso que eu estou falando para uma pessoa interna também que vai fazer um movimento, que vai movimentar a diária, por exemplo. Eu preciso saber se ela tem as competências que eu preciso para aquela função. É a mesma coisa. E se ela não tiver experiência nenhuma? Você pode observar outros comportamentos que ela teve em outros momentos que pode fazer sentido. Por exemplo, se você tem uma área ou uma atividade que demanda muita organização e controle, e você pega uma pessoa totalmente inexperiente, que não trabalhou, mas que você acredita que ela tem potencial, qual pergunta você vai fazer? Pode ser até como você organiza a sua rotina no dia a dia, como você organiza o seu dinheiro, como você organiza as suas atividades para você dar conta de fazer tudo. Ela vai te falar como ela organiza. Ela pode até dizer, mas as minhas coisas eu não organizo bem, não. Então, ela não tem organização. Percebe? Se você for fluente em saber identificar competências, vai ser difícil passar despercebido para você. Compreender quem é o talento que você está levando para sua equipe. Se é talento. Se essa pessoa, ela equilibra conhecimento técnico e habilidades comportamentais. Não é simples, mas é fácil. Percebe como são pequenos ajustes? Pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes vão fazer muita diferença na hora que você for escolher o seu talento. Escolha com assertividade. Escolha com assertividade. E para escolher com assertividade, você precisa saber o que você está procurando. Não é pegar lá, vou pegar o currículo aqui e vou conversar com a pessoa. Aí você vai lendo lá o que está acontecendo no currículo e vai marcando. Não é isso. O que você está procurando nesse talento?
O que você está procurando? E uma coisa importante, eu já falei, mas eu vou repetir. O comportamento tende a repetir, tá? Então, se a pessoa demonstrou em alguma experiência, quando ela conta o que ela fez para alcançar resultado, por exemplo, eu preciso de uma pessoa confiável, por exemplo, em uma posição. Você vai perguntar para ela: você já lidou com algum assunto sensível que não podia ser comentado? Me conta aqui como você lidou com essa situação. A pessoa vai contar se teve algum assunto sensível, como foi, etc. Se ela não tiver vivido, ela vai te falar que não viveu. Você sabe que ela não tem a competência, mas você pode pensar em como trabalhar esse potencial com outros aspectos para incrementar, certo? E se ela viveu, ela tende a repetir os comportamentos, porque isso está relacionado a como ela consolidou esse conhecimento, essa habilidade e essa atitude. Por exemplo, se você precisa de uma competência de perseverança, assim, a área tem algumas instabilidades e eu preciso de alguém que persevere. Você vai fazer pergunta direcionado para alguma situação difícil que ela viveu e como ela lidou com aquela situação. Se ela desistiu, se ela não desistiu, se ela abriu mão, se ela não abriu mão. A própria história dela ali no currículo já vai demonstrar se ela tem persistência ou não. Os motivos que ela trocou de trabalho já vai demonstrar se ela tem persistência ou não. Tá vendo que é diferente? Quando você vai com esse olhar procurando nesse talento, você já vai sabendo o que você precisa. Já te ajuda a evitar erros. E aí, olha só, tenha em mente uma coisa muito importante. Os olhos se enganam, tá? Às vezes a gente quer tomar decisão rápida, como eu falei, às vezes a gente, não, eu preciso resolver isso, essa pessoa foi indicada, vai essa mesmo. Os olhos enganam. Nossa, mas eu gostei dela. Aquela presença, aquele bom dia, aquele momento ali do sorriso. Os olhos enganam. Tenha cuidado nessa seleção. A partir disso que eu te mostrei. São pequenas coisas, viu como são pequenas coisas? É claro que aqui no tempo da live não dá para aprofundar muito, para você sair daqui realmente com a habilidade, né, para aplicar. Mas o que eu tô te mostrando aqui hoje, você já consegue colocar em prática. Você já consegue ter esse olhar mais minucioso, para não ser só aquele sentimento, aquela percepção. Fui com a cara do fulano, gostei dele, gostei mesmo. Isso acontece demais, gente. Até comigo. Então a gente precisa se policiar para não cair nessa armadilha de você ser enganado pelos seus olhos. Resumindo, esse ouro é um ouro que eu estou trazendo aqui para você. É um ouro. Talvez você vai estar na posição de liderança já há muitos anos e não vai ter visto isso aqui com profundidade que eu estou trazendo para você já colocar em prática. Para você já colocar em prática. O que eu estou trazendo aqui para você é o que eu aprendi mais de 15 anos em grandes empresas, sendo líder de equipes, líder de RH e atuando também na seleção de lideranças, sei lá, de centenas de lideranças que eu já participei de processo seletivo junto e também selecionando. Daí que vem essa fala minha, esse lugar de fala. Então, não é que eu vi isso aqui, viu? Há uns meses atrás estou ensinando para vocês. Não é. É de muita vivência, é um lugar de fala, de vivência. Então, resumindo aqui, o talento que você vai procurar é a junção do conhecimento técnico e habilidades comportamentais. E você precisa observar se você tem clareza em relação ao que você está procurando. Se você não tem clareza, para tudo, não adianta. Você precisa primeiro ter clareza do que você está procurando. Segundo, os valores comuns da pessoa com a sua empresa, com a sua área e com você. E terceiro, as competências, ser fluente em identificar competências que essas pessoas têm, que são comportamentos, habilidades e atitudes. Então, são 3 coisas muito preciosas para você colocar em prática. E uma coisa eu te falo aqui, se você quer conquistar segurança e assertividade na sua liderança, esse aspecto aqui que eu te trouxe de ter equipes com talentos que te suporte, que faça realmente você estar tranquilo para ter segurança e assertividade na sua liderança, é só um
pedacinho, levando, considerando que são pequenas coisas que você precisa saber, que vão fazer essa virada de chave para você, que vão te ajudar a fazer essa virada de chave em 60 dias. Que essas pequenas coisas vão fazer muita diferença para a sua liderança, porque você vai ser muito mais seguro e muito mais assertivo. E aqui, com certeza, são pequenos ajustes que vão fazer muita diferença na sua liderança no dia a dia, na sua assertividade e na sua segurança, porque você vai estar seguro, sabendo o que você está fazendo. Você vai estar fazendo com assertividade, sabendo o que você está fazendo. Quando você for escolher uma pessoa para sua equipe, você vai escolher com segurança e assertividade, porque você sabe o que você está procurando. Você sabe o que você quer desse talento que você vai trazer para sua equipe. E aí você vai identificar esses talentos com muito mais facilidade, com segurança e com assertividade. Coloca aqui nos comentários para mim o que você já consegue aplicar, o que você já leva daqui que você consegue aplicar amanhã. Assim, isso aqui eu já vou usar. Então é isso. Dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que vocês entendem que precisam conhecer mais e aprender como ter segurança e assertividade na sua liderança, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Adorei. Obrigada pela companhia e até lá.